Um feliz sábado para você. Que alegria estarmos aqui juntos, né? É bom ver a igreja repleta aí de pessoas, de irmãos que vieram para adorar o nome do Senhor. É uma alegria receber vocês aqui e também você que nos acompanha, que nos assiste aí pela internet. Seja bem-vindo. Que bom que você mais uma vez se conectou para juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. E hoje, de maneira especial, eu queria fazer uma menção aqui. Nós temos uma família que nos acompanha de muito longe. Na verdade, são várias famílias, mas hoje, a família da Bruna, que nos acompanha dos Estados Unidos, o seu filho, Marcos Emanuel, está completando mais um ano de vida, né? E nós queremos aqui agradecer a Deus pela vida do Marcos Emanuel, pela vida da Bruna, pela sua família, e dizer que estamos felizes, porque vocês têm acompanhado aqui os cultos, participado. Louvado seja Deus pela família de vocês e que o Senhor fale mais uma vez ao coração de vocês nessa manhã, tá bom? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos mergulhar um pouco hoje nessa primeira parábola de Mateus, capítulo 25. E eu gostaria que você se atentasse aos textos que nós vamos ler, porque eu creio que essa é uma das parábolas mais importantes que Jesus contou. E eu já vou dizer a você por que eu acredito nisso. A parábola das 10 virgens, na verdade, as parábolas de Mateus, capítulo 25, são as parábolas mais importantes que Jesus já contou. Mateus, capítulo 25, verso 1. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olha para mim aqui. Mateus capítulo 25, a primeira palavra que aparece na maioria das versões é a palavra então. Jesus estava concluindo a sua fala, o seu diálogo. E eu queria que a gente se contextualizasse para que a gente entendesse o porquê Jesus contou a parábola das 10 virgens. Por que Jesus contou essa parábola? Por que ela é tão importante? Então eu peço que você volte comigo no capítulo 24, que é onde nós encontramos o contexto da parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha para mim. Eles estavam saindo do templo, uma construção magnífica, a glória de Israel. E quando eles saíam do templo, os discípulos admirados com aquela construção, com a beleza do templo, Jesus parece jogar sobre eles um balde de água fria. E de fato, a construção, quando nós lemos, quando nós estudamos sobre a construção do templo, realmente era algo esplendoroso. No seminário eu tive um professor que foi pastor em Israel. E ele contava a respeito do pôr do sol. Quando o sol batia nas pedras ali no muro ocidental, como era bonito. Imagine então no tempo de Jesus. E os discípulos estavam maravilhados, mas Jesus diz: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E então no verso 3, diz assim: no Monte das Oliveiras. Olha, eles já não estavam mais no templo, eles estavam saindo e se direcionaram para onde? Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Tá, a gente vai dividir esse texto, esse verso em duas perguntas. Saíram do templo, foram em direção ao Monte das Oliveiras. Quando chegaram lá, os discípulos foram até Jesus e perguntaram: Senhor, quando sucederão estas coisas? É a primeira pergunta. Quando sucederão estas coisas? A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus responde essas duas perguntas, tá bom? E eu quero discorrer isso com vocês até chegarmos em Mateus capítulo 25. Quando Jesus responde a primeira pergunta, quando acontecerão essas coisas, Jesus fala sobre a perseguição que o povo sofreria de Roma pagã e também depois de Roma, já no seu estado papal. Jesus fala sobre sinais no céu, queda das estrelas. Jesus fala sobre o escurecimento do sol, da lua. Jesus fala sobre fome, sobre pestes, sobre guerras. E muitas vezes nós temos tomado essas coisas como sendo sinais da volta de Jesus. Mas desde quando acontecem guerras, fomes, pestes? Desde quando? Há muito tempo. É evidente que, à medida que Jesus se aproxima de voltar, essas coisas vão se agravando. Mas se nós formos fiéis ao texto, Jesus só dá um sinal da sua volta. Olha de novo para o verso 3 aí. Sinal aí. Plural ou singular? Singular. Singular. E Jesus responde a segunda pergunta dos discípulos um pouco mais à frente, no capítulo 24, verso 30. Olha para a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 24, verso 30. Diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal. Olha a pergunta dos discípulos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha para mim. Qual é o sinal que Jesus deu a respeito da sua volta? O próprio Jesus aparecendo no céu. Sabe por quê? Porque a preocupação dos discípulos era a seguinte: Senhor, quando? Quando? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o Senhor vai voltar? Como você acredita que as pessoas viveriam se elas soubessem exatamente o dia da volta de Jesus? Eu fiz essa pergunta para os adolescentes na escola, né? E você sabe a resposta. Talvez muitos deixariam para aceitar Jesus, para se voltarem para Cristo, um dia antes. Os discípulos estavam preocupados com o tempo, mas a preocupação de Jesus era um pouco diferente, e foi por isso que ele contou a parábola das 10 virgens. Vamos voltar para Mateus capítulo 25. E eu quero que você leia o verso 1 de novo comigo, porque aqui tem um outro detalhe muito importante. Diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Olha para mim. Será. É passado, presente ou futuro? Futuro. Mas volta aí em Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Capítulo 13 é conhecido como o capítulo das parábolas do reino. É o capítulo onde você encontra a maior parte das parábolas que Jesus contou. Em Mateus capítulo 13, nós vamos ler alguns versos aqui para que você entenda o que eu quero dizer. Aonde eu quero chegar? 13:33, diz assim, ó: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é
semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. No verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Verso 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Mas quando nós vamos aqui para o capítulo 25, Jesus diz, o reino dos céus será. Jesus não tinha o costume de contar parábolas no futuro. Jesus sempre contava suas parábolas no tempo presente. Mas a parábola das 10 virgens ele conta no futuro. Por quê? É por isso que eu disse para você que essa é uma das parábolas mais importantes. Porque a parábola das 10 virgens é uma parábola profética. A parábola das 10 virgens diz respeito àquelas pessoas que estariam aguardando Jesus já nos últimos dias, perto da sua vinda. Ou seja, a parábola das 10 virgens é uma referência a mim e a você, que estamos na iminência da volta de Jesus. E eu quero que você continue acompanhando a leitura aí. Capítulo 25, verso 2, diz assim, 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. No tempo de Jesus, quando ia acontecer um casamento, o noivo, ele iluminava a sua casa, ornamentava a sua casa por dentro e por fora. Ele saía então da sua casa com um cortejo até a casa da noiva, e as pessoas que iam participar do casamento, elas ficavam à beira da estrada com uma lâmpada, e quando o cortejo passava, elas acompanhavam. E aí depois eles voltavam para a casa do noivo e celebravam ali. Esse é o contexto da parábola, essa é a ideia da parábola. E aqui diz que haviam 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. No verso 5, diz assim, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Eu queria parar um pouquinho, para que você pensasse junto comigo. O texto diz, e tardando o noivo. Tem muita gente por aí questionando, reclamando, alguns ficando pelo caminho, desanimando, porque dizem que Jesus está demorando a voltar. Tem 2000 anos que eu espero Jesus voltar. Alguém aqui tem 2000 anos? Ninguém tem. Quanto tempo nós esperamos Jesus voltar? Tempo de uma vida, né? Tempo que você tem de idade. Esse é o tempo que nós esperamos Jesus voltar. Mas a percepção de muitos é que Jesus está demorando. E aí eu queria ir com você lá para uma fala do apóstolo Pedro, onde ele diz que nós devemos aguardar e apressar a volta de Jesus. Será que a gente pode fazer alguma coisa para apressar a volta de Jesus? O que o apóstolo Pedro quis dizer quando ele solta essas palavras? Aguardando e apressando. Eu vou ilustrar de uma maneira diferente essa questão do tempo, do apressar. Final desse ano, se Deus nos permitir, eu e minha esposa iremos celebrar 2 anos de casamento. Aí imagine só, chega o dia e eu digo para ela assim, meu bem, se prepare, porque hoje à noite nós teremos aí uma noite especial, um jantar especial para celebrar os nossos 2 anos de casado. Às 19h30 esteja pronta, porque nós iremos sair para um lugar especial. E aí ela já está sabendo, deu 19 horas, eu começo a me arrumar, e aí 19h15 eu estou pronto já, porque rapidinho ali, né, eu me arrumo. E aí 19h15 então eu sento no sofá para aguardar a minha esposa. E aí deu 19h20, 19h30, 19h40, 19h50, 20 horas, 20h10 aí, ela aparece.
ela aparece. Mas eu fiquei esperando ali 55 minutos. Quando você está esperando, quando você está numa fila, 55 minutos parece uma eternidade, sim ou não? Mas vamos imaginar um contexto diferente. 19h15, eu estou pronto, eu sento no sofá. Quando eu sento no sofá, o interfone toca. Eu atendo, e aí é um amigo. Atendi o interfone. Whindersson, tudo bem? Aqui é o Ed. Cheguei aqui. Aí eu vou lá, atendo, ele sobe, a gente começa a bater papo, começa a interagir, ele contando um pouco da vida dele, eu falando um pouco da minha, e a gente sentado ali, batendo papo, de repente eu sinto uma mão no meu ombro. Eu olho para trás e a minha esposa, deslumbrante, radiante, e eu olho no relógio, 20h10. Esperei os mesmos 55 minutos, mas dessa vez eu estava com alguém, conversando, batendo papo. A percepção de tempo é diferente, sim ou não? Muda ou não muda? Pois é. Quando o apóstolo Pedro diz que você deve apressar a volta de Jesus, isso não diz respeito ao processo de você acelerar as coisas para que Jesus venha mais rápido, mas isso diz respeito à maneira que você vive enquanto ele não vem. Quando nós vivemos de maneira ociosa, parece que Jesus está demorando a voltar. Mas quando nós vislumbramos a missão que nós temos, quando nós nos envolvemos no evangelismo, na salvação de pessoas, nós percebemos que, na verdade, o tempo que nós temos é pouco. É pouco. E aí já fica aqui uma pergunta para você. Enquanto Jesus não vem, como você tem vivido? Enquanto ele não volta, para quem você tem testemunhado? E por mais que aparentemente esteja demorando Jesus voltar, o verso 6 diz assim, olha na sua Bíblia aí, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. O verso 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A chave dessa parábola é o verso 10. E eu queria que você parasse um pouco e prestasse atenção aqui. Verso 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. No nosso vocabulário português, tem duas palavras muito parecidas. Uma é percebido, ou perceber. Imagine você na sua casa, você está prestes a sair para o culto, você olha pela janela, nuvens escuras, densas, céu fechado, sem estrelas. Você percebeu que pode chover. Você percebeu. Agora imagine uma situação diferente. Você vai sair para a igreja, nuvens densas, céu escuro. Você percebeu que vai chover, aí você pega o quê? Um guarda-chuva. Essa é a diferença de percebido e apercebido. É tanto que talvez em algumas versões aí, o verso está assim, ó. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A mensagem que Jesus queria ensinar para os discípulos
mas principalmente para mim e para você, é que a diferença entre aqueles que vão entrar para as bodas e aqueles que não entrarão é preparação. Preparação. Os discípulos estavam preocupados com o tempo, e talvez essa seja também uma preocupação de muitos aqui, mas a preocupação de Jesus era diferente. Olha, você não precisa se preocupar com o tempo, em quando isso vai acontecer, quando Jesus vai voltar. A maior preocupação da sua vida deve ser a sua condição quando isso acontecer. E aí eu faço uma pergunta para você aí. Uma pergunta reflexiva. Biblicamente falando, existem muitas coisas ainda para se desenrolar, para acontecer. Mas imagine que a gente termine esse culto aqui. E aí você está saindo, olha para o céu, você vê uma nuvem pequena do tamanho de uma mão, e essa nuvem começa a crescer. E de repente Jesus aparece no céu com milhares e milhares de anjos. Se Jesus voltasse hoje, agora, você ia chorar ou você ia sorrir? Se Jesus viesse hoje, agora, você seria como aquelas que estavam preparadas ou aquelas que estavam despreparadas para encontrar com o noivo? Você pode esquecer tudo que eu falei para você aqui hoje, mas eu quero que você se lembre de uma palavra, e a palavra é preparação. Jesus contou essa parábola para que nós, hoje aqui nesse lugar, pudéssemos estar preparados para ter um encontro com Jesus. Duas perguntas para vocês aqui, ó. Alguém aqui sabe o dia que Jesus vai voltar? Alguém sabe aqui o dia? Não, ninguém sabe, né? Alguém sabe aqui o dia da morte? Alguém sabe o dia que vai morrer? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Se você não sabe o dia que Jesus vai voltar e você não sabe o dia também da sua morte, quando é que você precisa se preparar para encontrar com Jesus? Agora. Muitas pessoas que marcaram o encontro com Jesus na segunda-feira não conseguiram chegar nem no domingo. Às vezes a nossa vida é assim, nós protelamos as coisas, percebeu? Segunda-feira eu começo a caminhada. Segunda-feira eu começo na academia. Semana que vem vai dar certo. E aí você nunca vai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O seu encontro com Jesus não pode ficar para segunda-feira. O seu encontro com Jesus não pode ser semana que vem. O seu encontro com Jesus precisa ser agora. Quando eu cheguei aqui na igreja, no banco de trás ali, eu vi o Superman. Mais alguém viu? Alguém viu? Viu lá, Alexandre, o Superman? Não viu, né? Mulher Maravilha, estava aqui na frente. Aqui. Alguém viu? Não viu. Por que você não viu? Porque não estava aqui. Na verdade, não existe. A história pinta esses personagens como sendo imortais. Aqui não tem ninguém imortal. E qual que é o pré-requisito para a morte? Está vivo. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque Jesus contou essa parábola e deixou essa lição, uma referência a mim e a você que vivemos nesse tempo hoje, para que nós pudéssemos estar preparados. Pastor, mas lá em casa eu preciso organizar algumas coisas, tem alguma coisa ali que eu não preciso colocar em ordem ainda, não está muito certo, meu irmão, então resolva. Pastor, mas lá no trabalho eu tenho dificuldade com os meus colegas, a gente não se dá muito bem, as coisas não estão indo legal. Meu amigo, resolva. Jesus está pertinho de voltar. E ele contou essa parábola para que a minha condição e a sua condição fossem de pessoas preparadas quando ele apontasse nas nuvens dos céus. Pastor, mas lá na igreja tem um irmão ali que não me entende, tem uma irmã que não se dá bem comigo, a gente não consegue conversar, a gente não dá certo. Não é tempo de vivermos assim. Nós estamos aqui nesse lugar porque estamos caminhando rumo a um objetivo comum entre nós. Então o Senhor trouxe você aqui essa manhã para que você entendesse a necessidade que você tem hoje de estar preparado dia após dia, até que seja dia perfeito. Se existe alguma coisa na sua vida que você precisa colocar em ordem, faça isso agora. Seja na sua família,
seja no seu convívio social, seja no seu trabalho. Jesus contou essa parábola para que nós pudéssemos nos preparar. E essa é uma parábola profética, então vamos lá. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Quem são os convidados? Espera aí, vamos lá. Quem é o noivo? Quem é a noiva? A igreja. Os convidados? Espera aí. A noiva é a igreja, os convidados somos nós, mas não é a mesma coisa, não? Quer dizer que se o pastor vier fazer um casamento aqui, e ele falar assim, agora o noivo pode beijar a noiva, ele pode escolher beijar a noiva, qualquer um da igreja, porque é tudo a mesma coisa. Não. Lembrando, essa é uma parábola profética, tá bom? Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Verso 2, diz assim, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como? Adornada para o seu. Verso 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A cidade santa, a nova Jerusalém. E quem são os convidados? Nós somos os convidados. Ah, pastor, mas eu aprendi a vida toda que a noiva é a igreja. E de fato, mas nós precisamos só separar aqui um detalhe importante. Quando nós falamos de profecia, a noiva é a cidade santa. Quando nós falamos de eclesiologia, do presente, a noiva é a igreja. Mas capítulo 25 é uma parábola profética. Está falando do futuro. Está falando da volta de Jesus. E o casamento é dele. As bodas são dele. A festa é de Jesus. Mas ele convidou a mim e a você para que nós pudéssemos estar lá. E a única coisa que você precisa fazer é o quê? Se preparar. Às vezes é comum classificar as pessoas entre salvos e perdidos. Fulano está salvo, ciclano está perdido. Político corrupto, ladrão e não sei o que mais. Mas a única diferença que a Bíblia apresenta entre salvos e perdidos é a preparação. Aqueles que decidirem em algum momento da sua vida se preparar para encontrar com Jesus, esses estarão no grupo dos redimidos. O meu apelo para você hoje é o seguinte: você quer mesmo ver Cristo voltar? Quer mesmo ver Cristo voltar? Então o que você precisa fazer? Se preparar. Quantos querem se preparar para a volta de Jesus? Amém. Mas que isso não fique apenas no querer. Que hoje você saia daqui com o seu coração renovado, com a sua vida transformada. Que hoje você entenda que o chamado de Jesus para você é para que você esteja preparado a todo tempo, a tempo e fora de tempo. Não se preocupe em quando isso vai acontecer, mas se preocupe com a sua condição hoje. Se preocupe em como você está hoje. E que quando o Senhor apontar nas nuvens dos céus, você possa olhar para o alto, sorrir e dizer: esse é o Senhor a quem eu aguardava. Nós vamos ter um louvor agora. E eu quero que você reflita na letra dessa música. Eu quero que você abra o seu coração para que Jesus, ele esteja, de fato, na sua vida diariamente, constantemente. E que quando ele aparecer nas nuvens dos céus, você e a sua família, você e os seus amados, tenham vivido dia após dia a preparação. Não deixe para segunda-feira, não. Eu não sei o que falta na sua vida. Talvez tenha alguém aqui hoje que disse: eu ainda não sou batizado, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu ainda estou na dúvida. Meu amigo,
Jesus está fazendo um convite para você agora. Não endureça o seu coração. Talvez alguém que nos assiste tem um desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus, quer se preparar, está estudando a Bíblia. Tem muitas pessoas que querem entregar a vida a Jesus, mas na cabeça delas é assim: eu preciso mudar isso primeiro, eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso deixar esse erro. Venha para Jesus como você está. Porque se você esperar mudar a sua vida para ir até Jesus, sabe quando é que você vai? Nunca. Se nós não precisássemos de Jesus para que a nossa vida fosse transformada, por quê? Ele teria morrido na cruz por mim e por você. Venha como você está. E permita que o Senhor transforme o seu ser. Prepare-se para ter esse encontro com Ele. E a pergunta que eu faço para você: você quer mesmo ver Cristo voltar? Você gostaria que isso acontecesse hoje, se possível? Você estaria preparado para erguer as suas mãos para o céu, ser levado com Cristo Jesus e receber das mãos dele a coroa da vida? Então que você reflita na letra desse hino. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração. Se você conhece, cante junto. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Que nada nesse mundo seja um empecilho para que você esteja preparado para a volta de Jesus. Tudo isso vai passar. Todas as coisas passarão. Mas aqueles que se prepararem para encontrar com Jesus, esses serão eternos com Ele. Esse é o convite de Jesus para você nessa manhã. Se prepare. Coloque seu coração e entregue tudo que você tem, tudo que você é, nos braços de Jesus. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor.
Cristo voltar. Queres mesmo ver Cristo voltar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos fez uma promessa e cremos que essa promessa é fiel e verdadeira. Mas hoje nós refletimos nessa pergunta. A maneira como temos vivido demonstra que queremos de fato ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o nosso sentir? Então nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós oramos para que, quando esse dia chegar, possamos estar preparados e que tenhamos entendido que o dia da preparação é hoje. Não é amanhã, não é segunda-feira, é hoje. Porque o Senhor nos chamou para estarmos nas bodas do Cordeiro, para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. O Senhor entregou o seu Filho Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. E quantas oportunidades o Senhor já nos deu, quantas chances o Senhor já nos deu, e às vezes rejeitamos, nos afastamos, corremos para longe do Senhor. Tenha misericórdia de nós mais uma vez. Hoje, de braços abertos, nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos receba nesse momento e também por toda a eternidade. Nós oramos para que naquele grande dia, nós e a nossa família possamos estar de pé, olhando para o céu e com coração alegre possamos dizer: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Que possamos reconhecer o Teu amor e a Tua justiça, a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia na nossa vida. E que hoje o compromisso no nosso coração seja renovado, que possamos viver em paz uns com os outros, entendendo que caminhamos juntos para a eternidade com o Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor, perdoe os nossos pecados, perdoe as falhas que cometemos, perdoe os nossos erros que muitas vezes, repetidamente, estamos fazendo. Tenha misericórdia de nós, lava-nos com o sangue do Cordeiro, e é em nome dele que nós oramos, na certeza de que o Senhor nos ouve e nos atenderá, não porque merecemos, mas por Jesus que morreu na cruz por nós. Amém. Que Deus te abençoe.